Olá! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Magras Sem Segredos. Esse espaço eu reservei para trazer para vocês tópicos importantes sobre o emagrecimento, sobre a perda de peso sustentável, ou seja, perder peso e não voltar a ganhar mais. Eu vou trazer aqui sempre temas atuais que impactam diretamente quem precisa perder peso. Eu vou descomplicar esses temas que a gente tanto ouve falar por aí, enfim, mitos e verdades, e trazer uma visão profissional de forma simples e acessível a todos e todas. Sim, é possível comer bem, uma nutrição saudável, acessível e simples para todo mundo. Se ficarem com qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, me mande mensagem no privado, que eu terei o maior prazer em responder. Sugestões de vídeos, todas as sugestões serão aceitas e eu gravo vídeos para responder para vocês, tá bom? Eu sou Júlia Leite, eu sou nutricionista, especialista em emagrecimento, sobretudo emagrecimento feminino, nutrição esportiva e nutrição materno-infantil. Tenho atendido muitas gestantes, a procura no consultório na infância, né? A procura de criança e adolescente tem sido bem grande. Mas vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é imunidade. Um tema que está tão em alta, né, devido a essa pandemia que a gente está vivendo, do Covid-19, a época que nós estamos vivendo do inverno. Então é um tema sempre atual, na verdade, mas mais do que nunca tem se falado muito de imunidade. E eu vou falar muito sobre isso nesse vídeo, eu vou explicar um pouco mais detalhadamente o que é imunidade, como reforçar a nossa imunidade, a imunidade da nossa família, das nossas crianças, dos nossos idosos, quais alimentos ajudam na imunidade, quantidade desses alimentos, eu vou falar até o final do vídeo, tá bom? Mas vamos lá, definições, gente. Eu vou definir primeiro para que vocês entendam e aí a gente vai para a parte alimentar, tá bom? Então, imunidade são os mecanismos utilizados pelo nosso organismo como uma resposta a substâncias estranhas presentes no corpo ou que o corpo vai ter contato. Ela é desencadeada pelo sistema imune, que atua pela ação de células de defesa e pela produção de anticorpos. O que é isso? São proteínas produzidas em resposta à presença de um antígeno. Esse antígeno, como eu falei, pode ser um vírus, uma bactéria, enfim, e um protozoário, enfim, né? Vários outros, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais. A imunidade, ela é essencial na defesa do nosso organismo contra diversas doenças, que pode ser causada por um agente químico, por um agente biológico, por um vírus, por uma bactéria, e mantém assim a homeostase. O que é isso? É o equilíbrio do corpo. Além de proteger, evitando o surgimento de doenças, a imunidade ela pode impedir, inclusive, a progressão, né, o desenvolvimento de doenças. E vai atuar também na identificação, ou seja, na destruição de células estranhas, células danificadas, células mutantes. Então, dessa forma, gente, um sistema imune melhor, mais forte, vai auxiliar, inclusive, na prevenção de câncer. Coisa que ninguém gosta nem de falar, né? Mas uma imunidade mais forte vai ajudar com certeza. Classificação da imunidade, gente, ela pode ser classificada como imunidade inata ou imunidade adquirida. Inata é aquela que o indivíduo já nasce com esse tipo de imunidade. E ela está presente em indivíduos saudáveis. Ela atua, a imunidade inata, de forma mais rápida, evitando a entrada de micro-organismos, de agentes que vão causar doença. Então, essa imunidade inata, ela vai agir combatendo aquilo que for entrar no hospedeiro, que for entrar no nosso corpo. Então, a inata é aquela que primeiro vai agir. É representada por barreiras físicas, barreiras químicas e barreiras biológicas.
por células especializadas, né, que tem o nome de macrófagos e neutrófilos. Não vou falar muito de nomes complicados, né, vou tentar simplificar. E também por moléculas solúveis, né, que chamam citocinas, quimiocinas e a proteína C reativa, o conhecido PCR, né, que são proteínas produzidas principalmente por células do fígado em casos de infecções bacterianas. Inclusive o PCR é um dos exames aí que estão sendo feitos para detectar o COVID. E a imunidade adquirida, então tudo que eu falei foi da inata, adquirida. Depois que teve o contato com o invasor, por exemplo, o vírus, a bactéria, essa imunidade adquirida, ela vai entrar em ação. Então, após o contato, ocorre uma série de eventos que vão desencadear a ativação de determinadas células, né? Então, bem como a síntese de proteínas, é um tipo de reação dessa imunidade adquirida. O sistema imune, ele é constituído, então, meninas e meninos, por células conhecidas como os glóbulos brancos, chamados também de leucócitos e linfócitos, por tecidos hematopoéticos, nomes difíceis, né? Que estão na medula óssea, né? Que é responsável pela produção de células de defesa. E por órgãos também, os linfonodos, o baço, o timo. Então, são órgãos que atuam, né? São atuantes diretamente na imunidade, no sistema de defesa do organismo. Então, vocês estão vendo como é complexo? A gente fala imunidade baixa, todo um processo aí do organismo. Além de proteger contra agentes causadores de doenças, como os vírus, bactérias, fungos, protozoários, o sistema imune defende então o organismo contra o câncer, como eu falei para vocês, pois ele consegue identificar aquela célula estranha, aquela célula mutante e destruí-lo, agir ali direto. Então, a pessoa com sistema imune, isso vai acontecer de forma mais eficiente, tá bom? Mas tá bom, Nutri, você falou, definiu, mas vamos à prática. O que é imunidade baixa, que a gente ouve falar tanto? Para que o organismo consiga proteger-se, então, gente, considerando as definições aí que eu já falei, a resposta imunológica, ela deve ser modulada, ela deve acontecer de forma adequada. No entanto, algumas doenças, por exemplo, o câncer, por exemplo, o HIV, ou disfunções, né, um diabetes, por exemplo, ou uma nutrição inadequada, ou ainda o uso de medicamentos de uso contínuo, antibiótico, anti-inflamatório, corticoides, eles podem contribuir para uma disfunção imunológica, ou seja, sistema imunológico mais sensível, imunidade mais baixa. E assim, o organismo vai ficar, lógico, mais suscetível a infecções, a desenvolver doenças. Essa disfunção é o que a gente fala, né, popularmente conhecido como imunidade baixa. Então, pessoas que ficam muito gripadas, que têm unha muito fraca, que pega qualquer doencinha por aí. Então, diante disso, é muito importante detectar o que está desencadeando essa imunidade baixa e tentar reverter esse quadro, buscando garantir a defesa melhor do organismo e essa homeostase, o equilíbrio do nosso organismo. Aí vem a pergunta: como melhorar a imunidade? Acabei de falar, né? Uma nutrição inadequada pode interferir diretamente na modulação das respostas imunes do organismo. Diante disso, é fundamental, é super importante que tenhamos uma alimentação rica em vitaminas, em minerais, em fibras, onde a gente encontra isso nas frutas, nos legumes, nas verduras. Ter também alimentos ricos em cobre, em magnésio, em zinco, que também encontramos aí em alimentos naturais, alimentos integrais, são super importantes para a imunidade. Ovos, frutos do mar, castanhas, nozes. Eu vou falar um pouquinho mais sobre alimentos mais para frente. Fígado é um alimento super completo, ovo é um alimento super completo, folhas verdes. Então, são alimentos que têm que ser a base do nosso dia a dia. Além da alimentação saudável, gente, para o organismo estar protegido, para a imunidade melhorar, precisamos mexer o esqueleto, precisamos de atividade física regular. O que é isso?
pelo menos 30 minutos por dia ou 150 minutos por semana, 3 vezes de 45 minutos, 5 vezes de 30 minutos. Precisamos, isso é obrigação para melhorar a saúde e também trabalhar a saúde mental, evitar ou controlar ou modular o estresse. Isso é fundamental para um sistema imunológico forte. A saúde, ela depende de vários fatores, não é só alimentação, não é só medicação, não é só saúde mental, é tudo isso. Agora, gente, eu vou me aprofundar um pouquinho sobre alimentos para a imunidade. Como eu falei, a alimentação é fundamental para a manutenção, para o plus, para a melhoria da imunidade do corpo. Então, alimentação rica em fruta, verdura, em comida de verdade. Como eu falo para vocês em todos os vídeos, a base da nossa alimentação tem que ser comida de verdade, comida que Deus fez e o homem não industrializou, não adicionou conservante, estabilizante, todas essas coisas. E além disso, gente, a gente tem que ter muito cuidado com os industrializados, que é o que eu tô falando para vocês agora. Industrializado tem muitas toxinas. Todos esses nomes malucos aí, estabilizantes, xantanas da vida, é tudo coisa ruim, corante. Aqueles alimentos o corpo vai estranhar, é um corpo estranho, o corpo vai gastar energia para eliminar aquilo. Enquanto isso, você pode deixar de absorver as coisas boas. Então é muito importante variar ao máximo os alimentos para que a gente tenha uma variedade de vitaminas e minerais. E evitar alimentos industrializados com muita química, muito corante, muitas coisas artificiais, tá bom? Nessa época fria do ano, que é tão comum gripes, resfriados, é quando a gente mais tem que intensificar essa questão da imunidade. E aí, eu separei aqui para vocês 5 alimentos top 5 aí, para turbinar a imunidade. E aí eu vou explicar um pouquinho mais profundamente cada um desses alimentos, o que eles fazem, para que eles servem e como usar, que quantidade usar deles, tá bom? Primeiro, top 5 para a imunidade, vitamina C. Vitamina C das frutas cítricas, principalmente. Então, as frutas cítricas são ricas em vitamina C, também em fibras, né? Então, ela vai estimular muito a resistência a infecções, aumentando assim as propriedades anti-inflamatórias e a imunidade do nosso corpo. O que ajuda a reforçar as defesas e etc. Tudo de bom aí para o corpo. Vou dar alguns exemplos de onde a gente encontra a vitamina C. Limão, laranja, cerola, morango, kiwi, mexerica. Aquele shotzinho, espremer um limão de manhã na água e tomar em jejum, ou tomar durante o dia, ou antes de dormir, é top, perfeito. A vitamina C, gente, aumenta a produção de glóbulos brancos, células que fazem parte do nosso sistema imune, do nosso sistema imunológico, e que tem uma função importantíssima de combater aqueles micro-organismos, aquelas bactérias, vírus, enfim, estruturas estranhas que vão entrar no nosso corpo. Esse nutriente, a vitamina C, também aumenta bastante os níveis de anticorpos no nosso organismo. Assim, ela, vitamina C, ajuda a fortalecer o sistema imunológico como um todo. Por essa questão toda antioxidante dela, então ela vai deixar o nosso corpo menos suscetível a doenças. Quem nunca ouviu falar, vitamina C evita resfriado, ajuda sim a evitar, melhorar sintoma, e por esse motivo antioxidante, né, ela evita o envelhecimento da pele, por ser essencial na produção do colágeno pelo organismo. Quem nunca ouviu foi no dermatologista e recebeu a recomendação de passar a vitamina C no rosto? Por isso, gente, olha que fantástico. Então, a vitamina C aumenta também a biodisponibilidade do ferro, o ferro não M, o de origem vegetal no nosso organismo. Então, consumir alguma coisa rica em vitamina C após as refeições é muito bom para melhorar a absorção de ferro, sobretudo ferro de origem vegetal. E isso é super importante para evitar anemia, é super importante para crianças. Então, sintomas de anemia, o desânimo, lentidão de raciocínio, falta de foco, muito sono,
A vitamina C pode ajudar. Se você absorver um pouco mais de ferro, vai ajudar demais nessa questão. Inclusive criança, gente. Às vezes na escola tá super desconcentrada. Vamos aumentar o consumo de vitamina C. Outra coisa importante da vitamina C, ela proporciona resistência aos ossos. Por quê? Porque a vitamina C, como eu falei para vocês, ela é super necessária para a produção de colágeno. Mas o colágeno, ele não é importante só para a nossa pele. Essa proteína, né, o colágeno, além de ser super fundamental, né, a gente só lembra de ficar bonita por fora, mas ele também proporciona maior resistência dos ossos, dos dentes, dos tendões, das paredes dos nossos vasos sanguíneos. Então é super importante para isso também. A vitamina C, vocês nem imaginavam que tinha tantos benefícios, né? Ela vai contribuir também para a prevenção de problemas de visão, que vem, né, decorrente do envelhecimento, do passar dos anos. Isso porque essa vitamina é um dos fatores para a prevenção daquela degeneração que vai acontecendo com a idade na mácula, que é uma parte ali da nossa retina, tá? Responsável pela parte da percepção dos detalhes, sabe? Então, importantíssima a vitamina C para a vida. E outros nutrientes que evitam problemas em geral e melhoram a imunidade, que normalmente tem nessas frutas cítricas, é o beta-caroteno, vitamina E, o zinco, o cobre. Então, a natureza deu aquilo perfeito pra gente, né? E a vitamina C, que é o principal que a gente conhece, previne sim de gripes e resfriados. Tem vários estudos que comprovam isso, tanto a vitamina C através de suplementação, como através da alimentação mesmo. Eu sempre friso, vamos tentar através do alimento, se não for suficiente, a gente entra com a suplementação, com prescrição médica ou nutricional. Como eu falei para vocês, a vitamina C é um excelente antioxidante, ou seja, combate radicais livres e assim vai diminuir incidência, né? Diminuir o desenvolvimento de várias doenças, como por exemplo câncer, como por exemplo doenças degenerativas associadas à idade, um Alzheimer, por exemplo. E também a vitamina C vai ajudar a diminuir quadros de estresse. Olha que maravilhoso, como a vitamina C é fundamental para a saúde e para a imunidade. Lembra que eu falei um pouquinho antes a questão do estresse para a imunidade, que é importante a gente gerenciar? Por que a vitamina C é importante para o estresse? Porque esse nutriente ele é essencial para a produção do hormônio de resposta ao estresse, que é o cortisol, a histamina e a norepinefrina. Então, tá tudo ali associado, ligado. Então, gente, lição 1, alimento top 5 1, vitamina C. Temos que consumir diariamente. Eu, você, nossas crianças, os idosos, precisamos. Se não for possível através da alimentação, suplementação. 1 grama por dia é uma dose boa, através da suplementação, ou a gente consegue encontrar 1 grama de vitamina C em 2 limões, por exemplo. Então, tomou um limão espremido de manhã, um limão espremido à noite, à tarde, pronto, acabou, resolvido, tá bom? Vamos para o próximo alimento do Top 5? Segundo alimento do Top 5, o própolis. O que é o própolis, gente? Trata-se de uma substância produzida pelas abelhas a partir de resinas excretadas por algumas espécies de árvores, né? Árvores que a gente encontra aí na natureza. Quando misturada à cera e a outras secreções da abelha, resulta naquele material viscoso, que é o própolis, que é super rico em aminoácidos, em vitaminas, em minerais, em bioflavonoides, que é o que confere todas as propriedades boas aí do própolis, que eu vou falar daqui a pouquinho. É super incrível mesmo, parece uma cola, né? Quem já usou, super natural, porque vem, né, dos insetos, das abelhas, e é o que mantém a colmeia limpa e vedada. É tipo uma cera mesmo, né? E uma cola mesmo. E mantém essa colmeia livre de agentes infecciosos, por exemplo.
E para nós é uma ação semelhante. Então vai proteger sim nosso organismo contra agentes infecciosos e vai ajudar muito na imunidade. Então no Brasil tem vários tipos de própolis, dependendo do tipo de árvore, né, que ele vem, do tipo de abelha. Os mais comuns são o marrom e o verde. E ele pode ser o própolis aquoso ou o própolis alcoólico, depende da forma de extração dele, se for em água ou se for em álcool. Para gestantes, crianças, o recomendado é o aquoso. Para adultos em geral, o recomendado é o alcoólico. Ele tem as propriedades fitoterápicas mais concentradas. Como eu falei, ele é um remédio natural, né? Ele é facilmente encontrado em lojas de produtos naturais, em farmácia de manipulação. Como é que a gente vai escolher, gente? A gente vai ver a concentração. Vai ter ali atrás 12%, 5%, 20% PV, é peso, volume. Tente achar um própolis com no mínimo 12, 15% PV. Quanto maior esse número, melhor, mais vai estar concentrado as substâncias fitoterápicas importantes para a imunidade. De modo geral, o aquoso aí para as crianças, para as gestantes, seria na faixa de 30 gotas por dia. Para o adulto, o alcoólico, na faixa de 20 a 30 gotas também. Pode ser de uma vez, pode ser no decorrer do dia. Se a pessoa estiver mais gripada, sentindo o sistema imunológico mais sensível, pode aumentar um pouquinho, tá bom? E escolher um copo só para isso, porque aquela cera, a viscosidade do própolis fica, mesmo copo de vidro, ele fica grudado, não sai aquele gosto e nem aquela cor. Então deixar um copo só para isso. E pessoas que não suportam de jeito nenhum, é possível manipular também o própolis, extrato, pó em cápsula, em farmácia de manipulação. A dosagem fica em cerca de 200 miligramas ao dia. Mas manipulação, suplementação, precisa ir no profissional de saúde. Gostaram do nosso segundo alimento top 5? Vamos para o terceiro agora? Qual será? Terceiro alimento, gengibre. As propriedades anti-inflamatórias são super benéficas no sentido de prevenir doenças, gripes, resfriados, mas artrites, dores musculares, doenças respiratórias. Não é à toa, quem já não ouviu falar, né, gente? A pessoa tá com tosse, tá com a garganta arranhando, toma um chazinho de gengibre. E realmente, essa raiz, né, o gengibre tem ação expectorante e vai ajudar a reduzir catarro, vai ajudar a fluidificar aquelas secreções da garganta quando a pessoa tá com dor de garganta inflamada. Lembrando, não substitui medicamento que o médico passou, mas ajuda. Por ser uma raiz com propriedades também antieméticas, o que é isso, Nutri? Ajuda a reduzir náuseas e vômitos, que pode ocorrer em diversas fases e motivos aí da vida, como por exemplo na gestação. Depois eu vou falar do gengibre na gestação, tá? Em tratamentos quimioterápicos, por exemplo. Então pode ajudar bastante a reduzir essa sensação ruim do vômito, enfim, da náusea. Além disso, gente, o gengibre ele também ajuda na proteção do estômago. Em casos de gastrite, em casos de úlceras estomacais e até mesmo com relação a H. pylori, tá bom? Com relação ao peso, quem já não ouviu falar das propriedades metabólicas aí de acelerar o metabolismo do gengibre? Consumir o gengibre não significa necessariamente que você vai emagrecer automaticamente. Comi gengibre e vou emagrecer. Não. Mas essa raiz, ela tem compostos como o gingerol, por exemplo, 6 gingerol e 8 gingerol, que vão atuar diretamente na aceleração do metabolismo. Então, ajuda sim. Essa condição vai estimular a queima de gordura por meio da maior produção de calor, de suor, e isso vai auxiliar sim no processo de emagrecimento, tema que eu mais gosto de falar, né? Vocês sabem. Então, o gengibre pode ser consumido na forma de chá, na forma de tempero, sim, pratos salgados fica uma delícia.
Em pratos doces também, por exemplo, na forma de chá, por exemplo, fazer um doce de abóbora com gengibre, uma sopa de frango com gengibre, enfim, dá para usar em vários pratos. Contudo, gente, assim como ocorre com muitos alimentos, o consumo em excesso ele pode fazer mal. Principalmente para quem tem o estômago mais sensível, então a dose tem que ser correta para prevenção e diminuição de sintoma. O excesso pode dar diarreia também, então tudo tem a sua dose correta. Se você começou a consumir gengibre, começou a dar diarreia, dar dor no estômago, tem que parar e verificar o problema. Gestantes também tem que ter muito cuidado. Porque tem alguns estudos que sugerem que o gengibre na gestação ele tem propriedades que podem aumentar o risco de sangramento, de hemorragia. Então, especialmente no final da gravidez, não é legal usar o gengibre. Lógico, gente, tomar uma caneca de chá de gengibre não tem problema. Mas, por exemplo, comer muito gengibre todos os dias, tomar as cápsulas de gengibre também não é ideal, tá bom? O consumo considerado bom, né, para sistema imunológico, para melhorar a saúde, é na faixa de 2 a 4 gramas por dia, é super suficiente. Então, essas pessoas que a gente tem que tomar um cuidado maior, né? Então, quem tem hipertensão, quem tem sensibilidade estomacal e as gestantes. Então, eles podem consumir, só que não de uma forma exagerada, tá bom? Para uso do gengibre como medicamento, na forma de suplementação, em cápsula, deve ser feito com a prescrição de nutricionista e prescrição médica, tá bom? Então, o gengibre é um excelente alimento, atua muito na imunidade, mas é muito importante verificar a dose, sobretudo na forma de cápsula, né, de extrato seco, mas também na forma alimentar, na forma natural. Então, ele tem propriedades ótimas na quantidade ideal, mas é um alimento excelente para a nossa saúde. A cúrcuma, nosso quarto alimento do top 5. O que é cúrcuma, gente? É o açafrão da Índia, turmérico, nunca tinha ouvido falar nisso, né? Até eu estudar para fazer o vídeo. É a cúrcuma, então são diferentes nomes para essa planta que vem da família do gengibre, é verdade, é uma raiz também. No Brasil, gente, principalmente em Minas Gerais, em Goiás, ela é super conhecida como açafrão da terra, açafroa ou até gengibre amarelo. Tem gente que nomeia ela como gengibre amarelo, a cúrcuma. O rizoma, né, é uma parte dessa cúrcuma onde está o componente mais ativo da planta, que é a curcumina, como eu falei para vocês. Presente em 2 a 5% desse tempero. Então, a curcumina, o princípio ativo, tá presente nessa quantidade, em 2 a 5% dele. A curcumina, ela foi isolada pela primeira vez em 1842, 1800. Então, quer dizer, já é bem antiga, já é usada há muito tempo. Ela é um pó insolúvel em água, então a gente não consegue dissolver ela na água. E é solúvel no etanol, ou seja, no álcool. Então, soluções líquidas que contenham cúrcuma tem que ser em meio alcoólico. Ela foi, né, descrita, descoberta em 1910. Essa questão toda fitoterápica dela foi bem determinada. Estudos científicos comprovaram de que todos os benefícios que ela tem para a saúde. Então, os benefícios, eu tenho vários, tá? Muitos, muitos e muitos. Se a gente vai nesses PubMed da vida, Cielo, e coloca cúrcuma, aparece uma infinidade de estudos científicos. Os principais relacionados à prevenção de câncer. Ela tem um efeito anti-inflamatório muito grande, auxiliar na redução de colesterol, ou seja, diminuir HDL, melhorar o colesterol bom, diminuir LDL, aumentar o colesterol bom HDL.
diminuir o tamanho de trombos, prevenindo infarto e doenças cardiovasculares. Ajuda também quem sofre diabetes tipo 2 ou a pessoa pré-diabética. Então, por quê? Porque ela ajuda a diminuir o nível da hemoglobina glicosilada. E isso ajuda na questão do diabetes e do pré-diabetes. Pode ajudar na questão de quem tem esclerose múltipla, em doenças de Alzheimer, então nessas doenças degenerativas. Ela vai retardar também processos inflamatórios em geral. Então, ela tem uma série de indicações, mas ajuda muito na questão imunológica. Todos eles estão ligados à propriedade antioxidante e anti-inflamatória da cúrcuma. A cúrcuma, quando associada à pimenta do reino, à piperina, se a gente for manipular, ela tem uma potência, né, um poder mais de 200% a mais do que a cúrcuma sozinha. Então, quando a gente vai manipular em farmácia de manipulação, o ideal é associar com a pimenta. E uma curiosidade muito interessante sobre a cúrcuma, uma constatação, na verdade, vocês sabiam que a Índia usa muito açafrão, muita cúrcuma, né? Nos temperos, tudo da Índia é meio picante, meio amarelado, então eles usam muita pimenta do reino, muito açafrão e cúrcuma. Então, o que acontece? É um dos países do mundo que menos tem incidência de câncer. Foi aí que começaram essas pesquisas relacionando esse alimento com a prevenção do câncer. Então, gente, vamos consumir cúrcuma. Uma colherzinha no shot antioxidante de manhã, fazer tempero, fazer um chuchu com cúrcuma, ele fica amareladinho, parece uma batata, as crianças adoram. Fazer ali no frango que você vai cozinhar. Então, tentar colocar cúrcuma no nosso dia a dia. A dose, na faixa de 5 a 8 gramas ao dia, já tem um efeito super legal, tá bom? E vamos para o nosso último top 5, que são os probióticos. Probióticos, alguém já ouviu falar? É uma forma simples de ajudar a fortalecer a nossa imunidade, é consumir os probióticos. Vocês já consumiram, eu tenho certeza, que são produtos feitos de micro-organismos vivos, os famosos lactobacilos vivos, que quando administrados em quantidades adequadas, vão conferir benefícios à saúde como um todo, sobretudo ao sistema imunológico, vai fortalecer, vai povoar de bactérias boas a nossa microbiota intestinal. E grande parte da absorção de micronutrientes, de vitaminas, de minerais, acontecem ali na nossa microbiota intestinal. Então, estando mais forte, a gente vai estar mais protegido contra agentes infecciosos que vão causar doenças. Esse mérito aí, né, dos probióticos, ele tá em colocar as bactérias do intestino no lugar correto. No intestino, produzir bactérias boas e se equilibrar melhor com as bactérias ruins. E isso evita uma série de doenças. É um benefício fundamental, né, para o nosso organismo como um todo. Quando eu falo de melhorar a microbiota intestinal, eu não tô falando só do funcionamento intestinal, da pessoa ir mais no banheiro ou ir menos. Eu tô falando de absorção, tô falando de saúde e tô falando de imunidade. Onde que eu vou encontrar os probióticos? Em leites fermentados, em alimentos fermentados em geral, por exemplo, repolho fermentado. O iogurte natural ajuda nosso corpo a produzir bactérias boas também. Aqueles probióticos que hoje em dia tem até para adultos, os 40 Light, que eu não vou falar a marca, e no kefir. O kefir é super famoso, está super conhecido hoje em dia, que a gente faz em casa à base de leite, à base de água, e ele ajuda demais na imunidade e na saúde. A ingestão de probióticos, ela deve ser diária. Melhores horários, de manhã em jejum, esperar uma meia horinha para comer ou antes de dormir, porque aí a gente tem a noite toda ali para esses probióticos trabalharem no nosso intestino um pouco mais vazio, sem ingestão de nenhum alimento. E eu gosto bastante desse horário da noite. Gente, quando a gente fala de intestino, eu vou fazer vídeo depois falando só de intestino, de modulação intestinal, de absorção de nutrientes pelo intestino,
porque o intestino tem tudo a ver com saúde, com imunidade, com emagrecimento, com ansiedade, com depressão. Então fiquem ligados que brevemente eu vou gravar um vídeo falando de intestino. Quando a gente fala de intestino, de modulação e de melhoria de saúde, não tem como não falar de probióticos e pré-bióticos. Então, probióticos são os lactobacilos vivos, normalmente. Pré-bióticos são as fibras, que são fundamentais para o funcionamento intestinal, para o equilíbrio entre bactérias boas e bactérias ruins, para a absorção correta de nutrientes e não de toxinas. Então, tudo isso, eu não vou dizer que é complexo, mas é legal explicar com detalhes num vídeo somente sobre esse tema. Eu falei de probióticos e pré-bióticos para o intestino, mas existe um suplemento também que se chama glutamina. A glutamina é um suplemento esportivo muito usado na suplementação clínica também e também ajuda muito nessa modulação intestinal, favorecendo a saúde e a imunidade. Então, vocês podem até ouvir ou às vezes já viram na farmácia e alguns suplementos à base de glutamina, foco na imunidade. Sim, ele ajuda também bastante na imunidade. Tá bom, gente? Gostaram do vídeo? Espero ter ajudado, espero através das informações que eu passei poder fortalecer a imunidade de vocês, primeiro através do alimento, né? Porque todos os top 5 de alimentos são todos alimentos fáceis de encontrar na natureza, no mercado, no mercadão, na feira. E precisamos de comida de verdade, de alimentação saudável, para depois pensar em suplemento, para depois pensar em medicamento. Então, espero ter ajudado. Desejo uma saúde de ferro aí para todos, uma imunidade top 10. Falei de top 5 de alimentos, mas a saúde tem que ser top 10. Para vocês, para os filhos, para os pais, para toda a família. Tá bom? Um beijo grande. Escreva nos comentários sugestões de temas. Compartilha com os amigos se você gostou do vídeo. E até a próxima.